Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu queria começar a nossa reflexão de hoje à noite com uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo uma pergunta que é capaz de alterar o nosso rumo. Como que a gente vive quando a gente é impactado por notícias ruins? E não é preciso muito esforço para acompanharmos alguns cenários que acontecem ao nosso redor. Mas eu não estou necessariamente me referindo àquilo que está distante de nós. Eu estou me referindo a essas notícias que por vezes chegam devagar e vão se impondo como um peso sobre a nossa vida. Ou então, quando chegam de repente, por meio de uma chamada telefônica, por meio de uma mensagem, por meio de um e-mail, e em segundos, quando parecia tudo bem, tudo estável, parece que o chão cede de debaixo dos nossos pés, nosso peito aperta, a nossa respiração fica encurtada e a nossa mente é tomada por algo, às vezes, pior, tentando entender e tentando explicar por que aquilo está acontecendo. E naquela hora, e todos já passamos por isso, somos alcançados não apenas pela informação inesperada. Às vezes nós somos atravessados por uma ameaça, às vezes nós somos atravessados por um medo que nos petrifica. E pode ser que nessa noite alguém tenha chegado exatamente assim, com uma notícia nos últimos dias que atravessou o seu peito, talvez com uma conversa necessária, mas que ainda está pendente, com um medo que você não pediu, mas que você, desde então, precisa aprender a viver e conviver com ele. Como viver dias assim sem perder a fé? Como encarar a vida sem comprometer a nossa dignidade? Como continuar essa jornada pela existência sem perdermos Deus? E eu queria usar uma preciosa palavra do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos para, a partir desses escritos, buscar respostas para nós, para que nós consigamos, diante desta realidade, conviver com as notícias ruins sem necessariamente nos comprometermos. Por isso eu quero convidar você a acessar a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8, e eu quero ler com você a partir do verso de número 28. Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 28. Quero ler na Nova Versão Internacional e peço que você acompanhe essa leitura com atenção. O texto também será projetado para que você possa acompanhar, porque quando a gente está diante da realidade, nós precisamos muito mais do que frases prontas, frases de efeito. O que nós verdadeiramente necessitamos é de uma esperança que encontre chão e que nos conduza, mesmo diante das intempéries da vida. E o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 8 de sua carta aos Romanos, a partir do verso 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. A minha oração, o desejo do meu coração é que Deus possa trazer uma palavra de esperança ao seu coração e fazer brotar dentro de você, solidificando a sua alma, diante de algo que talvez você já esteja enfrentando ou diante de possibilidades, de lutas e de circunstâncias que, no horizonte, marquem a sua trajetória. E a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que
Notícias ruins, quando chegam, elas não chegam sozinhas. As notícias ruins, quando chegam, vêm acompanhadas do Emanuel, do Deus conosco. Todas as vezes que você for surpreendido ou surpreendida por algo inusitado na sua existência, que tenta te sacudir, lembre-se de que naquele exato momento você está acompanhado e acompanhada pela presença de Deus. E quando eu quero aqui me referir à presença de Deus, eu não estou fazendo uso de uma expressão como se fosse uma expressão de autoajuda para calar as lágrimas. O que eu estou aqui me referindo é o que o Evangelho coloca para nós como presença real de Deus para sustentar o nosso coração e para sustentar os nossos pés. Então guarde isso. Deus não se ausenta quando o vale aparece. O Deus a quem nós servimos, muitas vezes, é percebido por nós exatamente quando nós estamos nos vales. A nossa sensibilidade espiritual, ela fica aguçada exatamente quando nós passamos por determinadas situações que, diferente das nossas experiências nas planícies, às vezes a gente, por conta da nossa rotina, por conta das nossas velocidades, nós não percebemos a presença cuidadosa do Senhor conosco. Mas antes de nós entrarmos nos detalhes que o apóstolo Paulo traz na sua carta, no capítulo 8, a partir do verso de número 28, eu preciso lembrar você sobre o contexto deste capítulo. Porque o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui não é descrevendo uma vida blindada. Ele está sendo realista e colocando os nossos olhos diante de uma verdade de que o sofrimento, ele existe. As dificuldades são marcas genuínas da nossa vida. Nós somos tomados por fraqueza, por gemidos, por momentos que sequer somos capazes de transformar o que sentimos por dentro em palavras. E é nesse cenário real da vida que você e eu experimentamos na nossa rotina, na nossa jornada, que ele vem dizer: Deus está aí. Deus age em meio a tudo isso. Deus se faz presente. E aqui nasce um cuidado especial para a sua e para a minha maturidade espiritual. Em dias em que somos tomados por notícias ruins, a nossa alma, sim, ela precisa de consolo, mas a nossa alma também precisa de sustento. E por isso eu queria dar um nome adequado às coisas. Quando falamos sobre notícias ruins, nós estamos falando sobre aquilo que traz limitação ao nosso coração, sobre aquilo que acaba reduzindo o nosso mundo, sobre aquilo que compromete o nosso horizonte, aquilo que acaba encurtando os nossos planos. Notícias ruins pode ser uma perda. Notícias ruins pode ser um diagnóstico médico não esperado. Notícias ruins pode ser uma crise que se apresenta no nosso ambiente de trabalho. Notícia ruim pode ser algo que bate à nossa porta, invade a nossa família sem pedir licença. E quase sempre as notícias ruins vêm com essa sensação: eu não escolhi isso, mas eu terei que aprender a viver com isso. E é exatamente nesse momento que somos tentados a duas posturas que são tomadas aparentemente por uma tônica espiritual, mas que tendem a comprometer e a adoecer a nossa fé. E a primeira é chamar o mal de bem. É olhar para a ferida, para a dor e dizer: isso é ótimo. Isso que está acontecendo aqui é maravilhoso. Por quê? Porque há algum propósito nisso, há algum desígnio nisso. Isso não é bom. Dor é dor. Perda é perda. Ruptura é ruptura. Então nós não podemos olhar para circunstâncias que trazem dor, que gera medo, que nos atinge, e olhar para isso e dialogar com isso, romantizando aquilo que nos fere.
Porque a Bíblia não nos ensina a isso. Esse tipo de consolo que vira crueldade, isso machuca, isso fere. Pessoas que, na tentativa de expressar uma palavra de conforto ao coração do outro, fala coisas que ferem muito mais do que a própria circunstância, do que a própria situação. Deus quis, Deus tem um propósito, isso é bom, isso é maravilhoso. Essa é a primeira tentação, olhar e chamar o mal de bem. A segunda é ainda pior, é pintar Deus como autor do mal. É como se Deus estivesse distribuindo tragédias sobre a humanidade com o propósito pedagógico de ensinar lições. Como se a dor fosse uma ferramenta através da qual Deus, sem amor, vai disciplinando. Vai fazendo com que alguns hoje sofram, outros amanhã consigam levantar da cama e respirar bem. Só que essa postura de encaixar a maldade nas mãos de Deus, isso não encontra respaldo nas Sagradas Escrituras. O Deus revelado em Jesus Cristo não é esse Deus cuja imagem, cujo caráter é comprometido pela maldade. Jesus não entra na história para explicar o sofrimento à distância. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós percebemos de forma muito clara que Jesus Cristo entra na história para sofrer conosco. Jesus entra na história para sofrer por nós. Então, o centro do evangelho não é uma teoria sobre a dor. O centro do evangelho é um Senhor presente no meio da dor, para mostrar para você e para mostrar para mim que o Senhor está conosco, a despeito daquilo que está acontecendo conosco. E Ele sabe daquilo que se passa sobre as nossas vidas, aquilo que compromete o nosso coração, não por onisciência, pela capacidade dEle de saber de todas as coisas, Ele sabe por experiência. Porque quando esteve aqui, na condição humana, na mesma condição que você e eu nos encontramos hoje, Ele experimentou exatamente aquilo que nós estamos experimentando. Então guarde muito bem o que eu vou dizer. Romanos capítulo 8, verso 28, não foi escrito para culpar Deus pelo mal, tentando de forma fatalista colocar na conta de Deus aquilo que por conta do desarranjo desta realidade chamada mundo, decorrente de uma natureza adâmica e comprometida por conta do pecado, isso é fruto da nossa autonomia, isso não vem das mãos de Deus. Isso não é uma metodologia pedagógica e didática de Deus de trazer ensinos e aplicações para as nossas vidas. E muito menos para como algumas igrejas hoje, nesse arraial plural religioso nosso, especialmente em cenário brasileiro, usar a fé para vender como um contrato de imunidade contra as contingências da vida. Isso só gera mais dor, frustração, decepção. Então, como que devemos olhar para Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 28, e de forma adequada interpretar essas palavras para nós? Primeiro, perceba que o centro que o apóstolo Paulo está tratando não é o cenário, é Deus. Algumas traduções vão dizer assim, Deus age em todas as coisas. Outras traduções vão dizer assim, todas as coisas contribuem para o bem. A NVI, na sua nota de rodapé, vai dizer assim, Deus age juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. O que fica claro aqui é que o apóstolo Paulo não está focado nas circunstâncias, não é dar vontade às circunstâncias, como se a vida se arrumasse sozinha. O ponto aqui é, nada daquilo que nos atravessa escapa do alcance da fidelidade de Deus. Nada daquilo que acontece conosco está distante da ação de Deus, mesmo em meio ao desarranjo, mesmo em meio à maldade, mesmo em meio à iniquidade, mesmo em meio à injustiça, de, no meio de tudo isso, trazer à existência aquilo que é bom. E nós precisamos entender isso, porque a vida é marcada por contingências. Há um efeito natural
desse desarranjo que marca a nossa realidade. Marcado pela maldade, marcado pelo pecado, marcado pela injustiça, pela desigualdade. E nós não temos, porque cremos em Deus, imunidade contra essas coisas. Recebemos diagnósticos médicos, somos falíveis, mortais, e precisamos entender que quando a vida se desarranja e se aproxima de nós, esbarra em nós, o que precisamos crer e entender é que Deus, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, por amor a nós, é capaz de, no meio de todo esse desarranjo, ainda assim, tirar coisas boas sobre cada um de nós. E entender isso muda tudo. Porque Romanos 8:28 não nos promete que vai dar tudo certo do jeito que a gente deseja. O que Romanos 8:28 está dizendo para nós é que, mesmo quando as coisas derem errado, mesmo quando tudo sair do nosso controle, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Emanuel. Deus continua sendo presente. Deus continua agindo de forma a curar o nosso interior e realizar um milagre dentro de nós, habilitando-nos a encarar a vida como a vida é. Aí Deus forja o nosso caráter. Deus fortalece a nossa fé. Deus vai gerando dentro de nós uma esperança que não desaba quando a vida desaba. Essa é a grande diferença. Quantas vezes eu tive a oportunidade, no ofício pastoral, de me aproximar de um cenário fúnebre, com o propósito de ser, naquele momento, uma expressão de consolo e conforto para a família, e sair de lá surpreendido pela manifestação gloriosa de Deus, por meio de uma paz que excede o entendimento no coração de uma filha que havia perdido seu pai, no coração de um cônjuge que havia perdido seu outro cônjuge, mas ali, mostrando de forma clara, testemunhal, o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui exatamente para nós. De que essas circunstâncias ruins da vida não anulam a ação gloriosa, poderosa, amorosa de Deus sobre as nossas vidas. E eu queria tentar simplificar isso da seguinte forma. Imagine que alguém bata a porta da sua casa e te entrega um envelope. Você não abriu o envelope ainda, mas é como se você sentisse o peso daquele envelope. Os seus olhos ainda não encararam aquilo que está descrito dentro daquele envelope, mas a sua alma reconhece o peso daquilo que está dentro do envelope. O que eu quero que você entenda é isso. Você vai ser surpreendido por envelopes, por notícias inesperadas. O segredo é, você não precisa abrir esse envelope sozinho. Você não precisa ler a mensagem que aquele envelope carrega sozinha. A fé cristã não exige de nós o fingimento de uma força, de uma capacidade que nós não possuímos. Fomos feitos para chorar, fomos feitos para sentir. O próprio Cristo Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, na condição humana, encarou a vida e revelou por meio do seu incômodo, por meio da dor, através das lágrimas, o seu pranto, o seu descontentamento. Quando ele está diante de Jerusalém, ele chora. Quando ele está diante do túmulo do seu amigo recém-falecido, ele chora. Chora porque é para chorar. Precisamos saber pôr para fora o que sentimos. Precisamos reconhecer a nossa finitude, a nossa fragilidade, a nossa pequenez diante das circunstâncias, para que então consigamos abrir espaço para o bálsamo do céu ser derramado sobre nós, para o abraço do Senhor nos acolher. Porque a sensação que temos quando somos tomados de súbito por uma notícia ruim é uma verdade que queremos negar, mas que vez por outra a vida traz à tona, é de que você e eu não controlamos a nossa existência. Nós não temos controle sobre a vida. A gente tenta. A gente nutre no coração a expectativa de que somos capazes, sim, de controlar o nosso futuro. E é nesse momento
que a fé madura, que inclusive hoje pela manhã me referi a ela, precisa fazer uma escolha. E a escolha que eu quero propor para você é que você entregue esse envelope a Deus e não seja tentado, num primeiro instante, a simplesmente dizer para Deus assim: Deus, tira isso de mim, eu não quero nem ver, leva para distante de mim. Mas é encarar a vida, a realidade, dizendo: Senhor, eu não faço ideia do que está aqui dentro, mas eu tenho a convicção plena de que o que está aqui não é maior do que o Senhor. Por isso eu quero pedir, antes mesmo de abrir esse envelope e de descobrir o que esse envelope traz sobre a minha vida e minha história, que o Senhor me conduza, que o Senhor me sustente, que de alguma forma o Senhor faça gerar em mim a imagem de Cristo, que mesmo na condição de homem foi obediente ao Senhor, fiel ao Senhor. Por isso, Deus, eu quero pedir, antes de abrir esse envelope, ensina-me a caminhar contigo, ensina-me a confiar no Senhor, ensina-me a ver o Senhor presente em todas as circunstâncias. Existe um efeito normal, comum, nas notícias ruins. É que, e talvez esse seja o efeito colateral positivo, de como que a gente consegue enxergar coisas boas em meio às coisas ruins. Dizem que o esterco traz essa lição, né? O esterco é algo já desprezado, mas quando utilizado da forma adequada e você pega uma porção de esterco e pulveriza aquilo ali e distribui aquilo num jardim, as rosas, as flores, a vegetação têm a habilidade de tirar no meio daquela coisa ruim coisas boas. Talvez precisemos, vez por outra, olhar para essas circunstâncias ruins e perceber como que elas, por vezes, geram em nós algumas posturas boas ou necessárias. Por exemplo, as coisas ruins, elas têm a habilidade de cortar o supérfluo. Ninguém num ambiente de guerra, por exemplo, vai ficar correndo atrás de Wi-Fi para assistir Netflix. Quando nós estamos diante de uma batalha, quando nós estamos diante de uma luta, nós não estamos mais ocupados e preocupados com aquilo que é supérfluo, com aquilo que não nos sustenta. Segundo, as coisas ruins que, vez por outra, se apresentam diante de nós, elas têm a habilidade de reorganizar as nossas prioridades, de olharmos para o tempo de uma outra forma, de olharmos para a nossa família com novos olhos, de olharmos, inclusive, para nós mesmos. É aquela pessoa que, depois de um diagnóstico, decide mudar a vida. Depois de um acidente, decide ressignificar a sua jornada, a sua rotina. As coisas ruins, muitas vezes, nos colocam de joelhos, e de joelhos nós enxergamos coisas que, quando nós estamos em pé, na nossa rotina, na nossa velocidade, a gente deixa passar. A gente não se atenta, a gente não percebe. Então, quando a notícia ruim chegar, eu quero te convidar a fazer essas duas coisas. Primeiro, ajoelhe-se. Ajoelhe-se por dentro, numa postura de rendição real, genuína, consciente de que você precisa de Deus, de que há situações que só Deus. E, se possível, ajoelhe-se de fora, diante de Deus. E ali, se você tiver palavras para traduzir o que se passa no seu coração, fale, sem receio, sem moderação. Seja autêntico, autêntica, sincero, sincera. Diga: Senhor, está doendo, eu não estou aguentando, eu não acho isso justo. E se porventura a dor seja tamanha que você não consiga traduzir aquilo em frases, em palavras, e talvez a única forma que você consegue expor o que se passa dentro de você sejam gemidos, gema. Porque o Espírito intercede quando a nossa linguagem falha.
O Espírito é capaz de trazer o que se passa no mais íntimo do nosso ser e colocar diante do trono da graça. Mas ajoelhe-se, renda-se, submeta-se, confie, lance-se diante da presença de Deus que disse: eu estarei com você todos os dias. Você não está só. Aprenda a andar de joelho, para que a glória de Deus seja vista em você, para que você se diminua e para que Deus cresça, para que por meio da sua vida e do seu testemunho as pessoas possam perceber: não é ele, não é ela, há algo maior, há algo superior, há algo especial. E aí você dá nome a isso. É Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Segundo, não atravesse isso isolada. Procure oração. Procure alguém maduro. Essa é a beleza da comunidade cristã. Essa é a beleza da Igreja de Cristo Jesus. Nós somos, em Cristo Jesus, uma família. Irmãos, somos a extensão das mãos de Deus na vida um do outro. E uma das coisas que eu aprendi lendo a Bíblia e estudando a Bíblia é que Deus cuida de nós através daqueles que estão ao nosso redor. Através de um abraço, de uma palavra, de uma mensagem. Eu não sei você, mas eu já tive a oportunidade de contemplar a face de Deus numa mensagem de WhatsApp. De uma pessoa tão cheia de Deus que o transbordar da presença de Deus na vida daquela pessoa era capaz de alcançar a mensagem de WhatsApp do outro lado da tela. Esse é o Deus que se faz presente. Por meio de um telefonema, por meio de uma mensagem, por meio de um abraço, por meio de uma intercessão. O isolamento só alimenta mais e mais o nosso desespero. E nós não fomos feitos para viver isolados. Nós fomos feitos para viver em comunhão. Porque a comunhão sustenta. A comunhão cura. A comunhão é capaz de nos levar numa jornada cada vez mais longínqua. Há um ditado africano que diz que sozinho você pode ir até mais rápido, mas acompanhado você vai muito mais longe. E esse é o papel da igreja. É por isso que nós estamos aqui. Não é para ocupar um espaço numa avenida do distrito de Itaipava, não. É para dizer, há um povo que se chama povo de Deus e que através de suas vidas, de suas histórias e de suas instrumentalidades, desejamos ser a extensão do amor de Deus sobre a sua vida. Então usufrua disso. Aproprie-se disso. Para que você perceba o cuidado de Deus e o carinho de Deus sobre a sua vida. E para fechar, o apóstolo Paulo acende uma luz, mostrando para nós que Deus não está em meio a tudo aquilo que acontece com você improvisando. Deus não é tomado de surpresa. O que Paulo vai mostrando para nós é que Deus vai abrindo caminho. Ele diz, aos que Deus conheceu, Ele predestinou. Aos que Ele predestinou, Ele chamou. Aos que Ele chamou, Ele justificou. E aqueles que foram justificados, Ele glorificou. Há uma jornada, há um caminho que vai nos levar até aquele glorioso dia, quando alcançaremos uma realidade não mais marcada pela maldade, pela desigualdade, pela injustiça, pela dor, pela ofensa, pela traição, pela injustiça. Deus está caminhando conosco e nos levando a um momento da nossa vida e da nossa história em que alcançaremos o tão glorioso dia, com o corpo glorificado, para a presença plena dEle. O que Paulo está aqui entregando para nós de forma antecipada,
como se fosse um prelúdio da nossa entrada nos céus, é uma palavra de segurança, para sustentar o nosso coração, para que a gente aprenda a olhar para a vida, não apenas com os nossos olhos aqui e agora, mas que nós possamos e aprendamos a olhar para a vida com os olhos de Deus. E ele vai dizer aqui que esse Deus toma a iniciativa de se entregar e vai completar essa obra de entrega no dia em que tomar o nosso coração e nos conduzir exatamente a esse tempo de glória na presença dele. E se alguém perguntar assim, tudo bem, isso é muito bonito, isso é muito legal, mas como que eu sei que Deus não me largou no vale? Como que eu sei que no meio dessa notícia ruim eu não fui abandonado por Deus, deixado por Deus? E aí Paulo nos brinda com uma palavra extraordinária, provando de forma concreta o amor de Deus por nós. Quando ele diz assim, aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. O Deus que se deu na cruz, na sua maior expressão de entrega, vai continuar manifestando de forma cuidadosa o amor dele para com você. O Cristo crucificado é ressurreto 3 dias depois, para garantir a cada um de nós que não há nada nessa vida capaz de nos impedir de ser alcançados pelo amor desse Deus. O poder que tira Jesus Cristo do mundo dos mortos e o ressuscita 3 dias depois é o mesmo poder que nos garante hoje sermos acompanhados por esse Espírito, nos fortalecendo, nos animando, dando a nós uma paz que excede o entendimento. Por isso o apóstolo Paulo fecha Romanos 8 dizendo, nada pode nos separar desse amor. Não há situação e circunstância que você esteja enfrentando que seja capaz de se tornar um obstáculo entre o amor de Deus para com você, os propósitos de Deus para com você. O que você precisa aí, nesse tempo, exatamente nesse momento, é confiar a sua vida nas mãos de Deus. Por quê? Porque a crise não tem autoridade para dar a última palavra sobre você. A última palavra sobre você é a palavra de Deus sobre você. É o plano de Deus sobre você. E se hoje você entrou aqui, talvez com 2 envelopes no bolso, carregando na alma notícias que você não esperava, diagnósticos que você não esperava, eu quero que você saia daqui com essa convicção. A última notícia não é a que está dentro desse envelope. A última notícia, quem dá sobre a sua vida é Deus. Deus tem um plano especial para você. A última palavra não é perda, a última palavra não é medo, a última palavra não é caos, a última palavra de Deus para nós é glória. Glória. É glória, é vitória. E glória na Bíblia não é maquiagem de dor. Glória na Bíblia é redenção completa. É Deus tornando em nós e transformando as nossas vidas com o propósito dele. Aquilo que ele começou sobre a sua vida, ele quer continuar realizando. Você é obra-prima das mãos de Deus. Você não está nessa existência por acaso. Você não é fruto dos números dos planetas, da orquestração do cosmos. Não, você é obra-prima da criação de Deus. Você foi feito por Deus. E você precisa se apropriar desta verdade divina e descobrir em Deus qual é o propósito e o sentido de Deus para você, para que você encontre razão para viver a sua vida de forma abundante, a despeito do que aconteça na sua realidade, entendendo que aquele que está com você é maior do que aquilo que está no mundo. Então eu não vou te chamar aqui para você fazer acordo com Deus. Eu não vou te chamar aqui para te desafiar a tentar controlar o amanhã. Eu quero te chamar para uma atitude muito simples, mas muito profunda. É que você saia daqui disposto e disposta, a despeito dos envelopes que venham ser entregues sobre a sua mão nessa sua jornada pela vida, não abra esse envelope sozinho. Não abra esse envelope sozinha. Chame a presença de Deus e diga, Senhor, eu preciso do Senhor.
Eu quero abrir isso aqui com o Senhor e eu quero, no meio de tudo isso, perceber a presença e o cuidado do Senhor sobre a minha vida. Eu quero, quando abrir esse envelope, diante daquilo que a vida está trazendo para mim, glorificar o teu nome, honrar o teu nome, ser fiel ao Senhor, agradar o seu coração. Diga, faça, ó Deus, nascer em mim a imagem do teu filho. Sustenta-me no meio desse vale. Faça com que eu consiga enxergar o Senhor para além dessa montanha, até o dia em que a tua obra completa se concretize sobre mim. E eu tenho a alegria e o prazer de ver a tua face e ter a certeza plena de que aquele que começou aquela boa obra em mim vai me sustentar até esse dia, quando eu estarei diante do Senhor. Se você está enfrentando dias assim, se você precisa de oração, se você precisa de ajuda, peça. Se una a um irmão, a uma irmã, a alguém que nessa jornada espiritual aqui, nesta comunidade de fé, possa ser um ombro, possa ser uma palavra, possa ser um abraço, possa ser um sorriso, uma presença que materialize Deus na sua vida e na sua história, para que você saia daqui certo e certa disso. Você não está sozinho, sozinha. Por isso eu queria orar com você e queria te desafiar a isso. Primeiro, para que você olhe para aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, para que você seja justo, sincero consigo, e diga para você mesmo, eu preciso de ajuda. Faça como o salmista. Alma, por que você está abatida dentro de mim? Se você tem sentido dores, se você está tomado por angústia, por depressão, por ansiedade, coloque isso diante de Deus. Se você recebeu uma notícia ruim, se você já foi surpreendido ou surpreendida por alguma situação, alguma circunstância, e você está desnorteado, não sabe o que fazer, peça a Deus direção. Se você precisa de ajuda, levanta a mão, se una, se aproxime, peça oração. Não carregue esse fardo sozinho, não carregue esse fardo sozinha. Por isso eu queria orar com você e queria orar por você. Se há alguma situação na sua vida que você deseja apresentar diante do Senhor nessa hora, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu peito, sobre o seu coração, e de forma simbólica, aí, com a sua mão sobre o seu peito, no mais profundo da sua alma, converse com Deus. Se renda. Diga, Senhor, eu já abri o envelope. Eu já fui tomado e tomada por uma notícia ruim. Mas eu quero passar por tudo isso de mãos dadas com o Senhor. Eu quero encontrar no Senhor forças e condições de honrá-lo e de revelar a minha fé no Senhor em meio a tudo isso. Então peça aí. Deus, eu quero sentir a tua presença, o teu abraço. Eu quero me sentir carregado e carregada pelo Senhor. Eu quero ser alcançado pela tua cura, pelo teu conforto, pelo teu consolo, pela tua paz, pela tua alegria. Se está doendo, diga para Deus, Deus, está doendo. Chore. João diz no Apocalipse, no capítulo 21, que o Senhor vai enxugar as suas lágrimas. Ele está contabilizando as suas lágrimas, mostrando para você que nada que acontece sobre a sua vida passa desapercebido sobre o olhar cuidadoso de Deus. E se você ainda não abriu o envelope, não se preocupe. Eu quero que você aí, igualmente com os outros irmãos e irmãs que já abriram,
Diga assim: Deus, eu quero ter a oportunidade, a alegria de abrir esse envelope com o Senhor. Porque eu não estou mais ocupada e preocupada com o que está aqui dentro desse envelope. Porque eu tenho o Senhor comigo. E o Senhor é suficiente para mim. Se essa é a sua condição, coloque esse envelope nas mãos de Deus e diga assim: Deus, eu confio no Senhor. Eu confio no seu amor, eu confio na sua presença. Eu confio naquilo que Jesus revelou naquela cruz. De que o Senhor foi capaz de se entregar por amor. E eu tenho certeza de que a tua gloriosa presença está disponível para mim exatamente neste momento. Deus, aqui estamos. Alguns com o coração apertado, outros cansados porque já receberam notícias ruins. Nós não queremos te usar para explicar a dor. Nós queremos te receber como um Deus presente mesmo em meio à dor. Por isso a minha oração é que, por intermédio do teu Espírito Santo, o Senhor sustente aqueles que estão fracos. O Senhor console aqueles que estão com o coração despedaçado. O Senhor renove aqueles que estão quebrados. Que o Senhor dê alegria e esperança àqueles que são tomados pelo medo, pela angústia. E acima de tudo, ó Deus, faz o teu bem nascer em nós. Forme Cristo sobre cada um de nós. Para que em meio a tudo isso, o teu santo nome seja glorificado. Nós te pedimos, Deus, não uma vida sem vales, mas a tua presença fiel em cada vale. Para que no meio das sombras, no meio dos caminhos turbulentos, no meio do mar bravio, nós tenhamos a oportunidade de experimentar o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, até o dia em que a tua obra em nós esteja completa. E nada mais será capaz de nos tocar, de nos ferir, de nos magoar, de nos injustiçar. Nós queremos andar por essa vida com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo e com o nosso coração fortalecido e renovado pela esperança e pela certeza de que o Senhor está preparando um dia glorioso para cada um de nós. Que essas promessas nos sustentem, nos curem e traga sobre nós a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, para o nosso bem, mas sobretudo para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Alcance cada coração, cada mão que se coloca sobre o peito, diante de situações e de circunstâncias que nós não conhecemos, que o teu Espírito Santo haja de forma muito especial nesta hora, para que saiamos daqui certos e certas de que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Que a tua presença nos fortaleça, nos sustente, renove sobre nós a alegria, e que a alegria do Senhor seja verdadeiramente a nossa força. Em nome de Jesus. Amém e amém.